meu nome é Tia Letícia e eu moro bem longe de BH. Eu moro numa cidade que chama Brasília. Mas aí a tia Elda me mandou uma mensagem e pediu para contar a história para vocês hoje. E eu tô muito feliz de estar aqui, tá bom? A tia Elda me falou que vocês são crianças muito legais e que vocês têm muito interesse em aprender a palavra de Deus. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. As histórias que a gente conta aqui são histórias que estão num livro muito legal. Um livro que chama Bíblia, que eu acho que a maioria de vocês conhece, que é esse livro aqui, tá bom? Então, hoje a gente vai contar uma história muito importante que está dentro desse livro. Mas, para a gente começar a entender um pouquinho melhor a nossa história, eu vou contar outra história antes, tá bom? Então, a gente tem ficado em casa esses dias, a gente não está podendo ir para a escola, não está podendo ir para a reunião, não está podendo ir no shopping, porque tem acontecido uma coisa lá fora que assustou muito toda a humanidade. Um bichinho chegou e fez com que todo mundo ficasse com muito medo. Alguém sabe o nome desse bichinho? É o coronavírus. Isso mesmo, Clá, é o coronavírus. Olha, a tia Lê Acho que é o vírus 19. um bonequinho que mostra mais ou menos como é que é esse vírus. Então, é um bichinho que a gente não consegue ver desse tamanho aqui, mas é só para a gente poder contar a nossa história. Ele chegou e ele não é um bichinho muito legal, não. Sabe por quê? Porque ele entra dentro do nosso nariz, entra dentro da nossa boquinha, dentro do nosso olhinho e faz um monte de gente ficar muito doente. E é uma doença que os médicos estão estudando, várias pessoas estão tentando achar um remédio para poder matar esse bichinho e a gente não tem conseguido. E por isso as pessoas têm ficado com muito medo. Tem algumas coisas que a gente sabe que ajuda a matar esse bichinho, não é mesmo? São algumas coisas bem simples que eu trouxe uma imagem para mostrar para vocês. Olha só. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas aqui tem uma criança lavando a mão. E a gente descobriu que lavando a mão com água e sabão, muitas vezes a gente consegue matar o coronavírus. Olha só. Lava, 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 até que esse coronavírus morre e a gente não consegue mais ver ele. Tá bom? Uma outra coisa que a gente descobriu também que ajuda a não é matar o coronavírus, mas ajuda a gente a se proteger contra o coronavírus, é esse negócio aqui, ó, a máscara. Então, se a gente coloca a máscara, o coronavírus ele não consegue nem entrar no nosso nariz nem na nossa boquinha. Então, a máscara nos defende contra o coronavírus. Não é isso mesmo que o papai e a mamãe explicou para vocês? Então, gente, por que eu contei essa história? Porque existe uma coisa que é muito, 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 muito pior do que o coronavírus. E que ela existe desde que o mundo foi criado. Na verdade, desde que o mundo foi criado, não. Desde que Adão e Eva comeram aquela maçã. Vocês lembram dessa história? Então, desde que aquilo aconteceu, entrou uma coisa muito ruim no mundo, que é muito pior do que o coronavírus. Muito, muito pior. Sabe por quê? Porque, igual a tia falou, o coronavírus, ele faz mal para o narizinho, faz mal para a boquinha, às vezes faz mal para o nosso pulmão, que é quando a gente não consegue respirar direito, não é? Então, faz muito mal. Só que essa coisa que entrou no mundo quando Adão e Eva comeram aquela maçã, é uma coisa que é muito pior do que o coronavírus. Sabe por quê? Porque é uma coisa que atinge o nosso coração. Alguém sabe do que eu estou falando? É uma coisa que deixa o nosso coração doente, o nosso coração triste, o nosso coração sujo. E o nome dessa coisa, para quem não sabe, chama pecado. E o que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que a gente faz que desagrada a Deus. Então, alguém sabe me falar um exemplo de pecado? Não? Então a tia vai falar. O que é um pecado? Clá, clá. O que é um pecado? Você sabe? Não? Então a tia vai continuar contando a história. O pecado é tudo aquilo que a gente faz que Deus não gosta. Então, desobedecer o papai e a mamãe é pecado. Falar mentira é pecado, não é?
brigar com os nossos irmãos é pecado. Falar palavrão é pecado. Então, tem várias coisas que a gente faz que Deus não gosta. E isso é o pecado. E o pecado, ele é uma coisa que está presente em todo mundo. Todas as pessoas têm pecado. Até o nenenzinho que acabou de nascer, até a Elisa, que é a criança que pelo que eu estou vendo aqui, é a criança mais novinha que está aqui, até ela tem o pecado dentro dela. Gente, mas isso é muito sério. Como que a gente vai... O que a gente vai fazer para que esse pecado não exista mais? Porque é muito ruim ter o coração doente, não é? Então, gente, e a pior coisa do pecado é porque o pecado não deixa a gente chegar perto de Deus. O coração cheio de pecado, ele não chega perto de Deus. E a Bíblia fala, naquele livro que eu mostrei no começo, fala que todas aquelas pessoas que pecaram precisam de Deus. Elas precisam de um remédio para que elas se cheguem. O Caio falou ali que mentira é pecado. Muito bem, Caio, isso é verdade. E todas as pessoas que têm pecado, elas precisam de um remédio. Mas, gente, alguém sabe qual que é o remédio que a gente tem para o pecado? Existe algum remédio para o pecado? Sim. Sim. Alguém falou a salvação? A salvação. A salvação. Sim, a salvação é o pecado. Mas... também. Oi, Daniel? Tá. É porque eu tinha falado de salvação. Isso, muito bem, Daniel. Isso mesmo. Então, gente, a Bíblia fala que todas as pessoas que tiverem pecado, se elas não tiverem um remédio para o pecado, elas vão morrer e elas vão morrer para sempre. Para sempre, não vai ter mais jeito. E a Bíblia fala que quem não tiver os seus pecados perdoados e seu coração limpo, vai morrer e vai passar a eternidade no inferno. Então, a gente precisa urgentemente achar um remédio para esse pecado. Mas Deus, ele é tão amoroso e ele amou tanto o mundo que ele trouxe um remédio para a gente. Muitas pessoas aqui falaram que a salvação é o remédio. E é isso mesmo. Mas o que é essa salvação? Gente, para que a gente fosse liberto desse pecado, Deus mandou o seu Filho, o Senhor Jesus, que foi a única pessoa que viveu nesse mundo e nunca pecou. Todos nós pecamos. Eu pequei, a tia Elda pecou, todas as crianças aqui pecaram, papai e a mamãe pecaram. Mas teve um homem que viveu nesse mundo que ele nunca pecou. Nunca pecou. E ele é o remédio que a gente tem para o pecado. Então, Deus mandou o seu Filho, que o nome dele era Jesus Cristo, para que ele vivesse aqui no mundo. E ele nunca cometeu nenhum pecado, ele nunca falou mentira, ele nunca desobedeceu o pai e a mãe dele, nada. Só que as pessoas não gostaram dele e as pessoas mataram ele numa cruz. Elas levaram ele para uma cruz e elas fizeram ele sofrer naquela cruz. Colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele, bateram nele, cuspiram no rosto dele e fizeram muito mal para o Senhor Jesus. Mas, quando o Senhor Jesus morreu, ele derramou o sangue dele, que é um sangue limpo, um sangue puro, que nunca conheceu pecado. E quando Jesus derramou esse sangue é o que lavou a gente do nosso pecado. Então, se vocês acreditarem nessa história, se vocês crerem no Senhor Jesus Cristo, acreditarem que ele veio ao mundo, que Deus mandou ele para que ele pudesse limpar o nosso coração do pecado, vocês serão salvos. Esse sangue de Jesus, ele é para todo mundo. Ele serve para mim, para você, para o papai, para a mamãe, para todo mundo. E o sangue de Jesus, ele é o que limpa o nosso coração do pecado. Então, se vocês acreditam que ele veio, morreu na cruz e derramou o seu sangue, oram a ele e falam, Senhor, eu acredito. Eu sei que eu sou um pecador, mas eu acredito que o seu sangue é o remédio para me limpar do pecado. Então, o seu coração, ele fica limpo. Lembra daquele coração que era todo machucado, todo preto, com um band-aid aqui? Olha só como que ele fica. Ele fica um coração bem limpinho e alegre. Não é? Então, gente, assim como aquele sabão
mata o coronavírus, o sangue de Jesus, ele limpa o nosso coração do pecado. E assim, gente, o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que quando a gente crê no Senhor Jesus, quando a gente acredita nessa história, o Senhor Jesus vem morar no nosso coração. E assim, deixa eu te achar aqui o negócio. O Senhor Jesus, ele vem morar dentro do nosso coração. E assim como a máscara protege a gente do coronavírus, o Senhor Jesus morando dentro do nosso coração, ele protege a gente dos outros pecados que virão depois. Porque a gente sabe que mesmo depois que a gente acredita no Senhor Jesus como Salvador, tem aquele coleguinha que sempre quer fazer com que a gente faça alguma coisa errada. E o nosso coração ainda quer fazer coisa errada, mas o Senhor Jesus nos protege contra esse pecado. Então, gente, a história que eu queria contar para vocês hoje era essa. A tia queria falar que para vocês não perderem a oportunidade de crerem no Senhor Jesus como Salvador, de acreditarem nessa história e de pedirem para que o sangue dele limpe o pecado do coração de vocês, para que o coração de vocês não fique sujo com o pecado e vocês possam morar para sempre nos céus com o Senhor. Tá bom? Era só isso que a tia queria falar. E agora, se alguém tiver alguma dúvida, pode ligar o microfone para perguntar. Por quê? Clá, o coração sarou porque Deus mandou um remédio pra gente. Ele mandou o filho dele, que morreu nessa cruz, derramou o sangue dele, que é um sangue que nunca teve pecado. E esse sangue era tão limpo, tão limpo, tão limpo, que sarou o coração do pecado. Você entendeu? Olha o que fala nesse versículo, que está lá na Bíblia, no livro de 1 João, versículo 1 e 7. Fala assim, ó. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Que foi o que a gente aprendeu na história de hoje, não é mesmo?